Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, todo o povo brasileiro que está ainda aqui nos assistindo nas mídias da TV Senado. Ultimamente, em quase todas as semanas, o Brasil é surpreendido com notícias sobre aberrações cometidas por alguns dos ministros da nossa Suprema Corte. Em 2014, foi publicado o livro Operação Banqueiro, no qual o seu autor, o jornalista investigativo Rubens Valente, mergulhou durante 6 anos nas investigações da Polícia Federal que resultaram na prisão do banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e suborno de agentes públicos na importante Operação Satyagraha. Nessa época, o ministro Gilmar Mendes era o presidente do Supremo Tribunal Federal e sua esposa trabalhava no escritório do conhecido advogado que prestava serviços ao banqueiro. Por 2 vezes, o ministro, em 72 horas apenas, derrubou mandados de prisão pedidos pelo juiz Fausto de Santos em função de provas inquestionáveis levantadas pela Operação Satyagraha. Em 2014, o mesmo ministro entra com processo contra o jornalista autor do livro por danos morais. Em 2015, na primeira instância, o juiz absolveu e mandou Gilmar pagar as custas do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou a sentença aplicando a multa de R$30 mil. O STJ, prestem bem atenção a essa história, o STJ aumenta a multa para R$310 mil. Por fim, o próprio STF manteve a sentença e a multa e obriga a editora a inserir petição na íntegra numa eventual reedição do livro, que significaria acrescentar mais 200 páginas, ou seja, na prática, inviabiliza qualquer reedição. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, está se constituindo aí uma perigosa jurisprudência ao impor um dever de indenização muito elevado para o exercício da liberdade de imprensa. Isso, na realidade, senador Lazier Martins, é uma clara intimidação para todo jornalismo investigativo que pretenda cobrir fatos de interesse público contra magistrados. Trata-se de um caso semelhante ao ocorrido em 2019, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou retirar do ar e impôs multa diária de R$100 mil ao site antagonista e à revista Cruzoé, por causa de uma matéria retirada dos autos da Lava Jato, onde o empreiteiro Marcelo Odebrecht menciona o codinome, abro aspas, o amigo do meu pai. Se referia ao ministro Dias Toffoli, que na época era o advogado-geral da União no governo do PT. Ambos os casos ilustram a gravidade dos abusos cometidos, que vão desde o conflito de interesses até a prática da censura prévia, com clara intimidação a todos que ousarem fazer qualquer crítica a um magistrado, como se fossem uma casta superior aqui no Brasil, se autoproclamando como detentores de uma infabilidade e, portanto, acima das leis humanas, como alguns deles disseram num seminário internacional: nós somos do bem. E a responsabilidade por isso, senhor presidente, é do Senado Federal, única instituição que recebeu
Constituição brasileira o poder para aprovar a indicação de qualquer ministro do Supremo e também abrir processos de impeachment de alguns deles que tiverem processos aqui nessa casa de desvio de conduta. E agora, para encerrar, senhor presidente, nem sequer 2 meros requerimentos de convite para o comparecimento desses ministros que eu citei, ministro Alexandre de Moraes e Barroso, são colocados sequer em votação nessa Casa Revisora da República. Até quando? Essa é a pergunta. É uma gravíssima omissão que torna o Senado cúmplice da aniquilação da liberdade de expressão, um dos pilares da democracia. Eu encerro repetindo esse forte poema eu encerro esse pronunciamento do escritor Eduardo Alves da Costa. Abro aspas. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e nós não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem e roubam todas as flores e nós não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa e rouba-nos a luz. E conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Muito obrigado, senhor presidente.